Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: ser fiel até a morte. Meta de hoje: leitura das páginas 61 a 63. Nossa missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Tudo o que foi dito visa contextualizar o encargo que gostaria de passar para você. A Igreja recebeu do Senhor Jesus a missão de pregar o Evangelho. É para isso que você e eu estamos aqui. O Senhor deu-nos uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A ordem é pregar para todos. A religião não é para todos, mas o Evangelho sim. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Não importa se você é judeu, grego, japonês, chinês, brasileiro, argentino ou peruano, o Evangelho é para você. Isso não é maravilhoso? A fé nos torna filhos de Deus. No Evangelho de João, vemos que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, isto é, creram em seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Pela fé, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3,36, parte A. Quando você apresenta o Evangelho às pessoas, esse Evangelho tem o poder de colocar a vida de Deus dentro delas. Ele tem o poder de transferir a vida e a natureza de Deus para quem ouve e crê na palavra. Por isso, sejamos fiéis em cumprir a missão da qual fomos incumbidos: pregar o Evangelho a todos. À luz da Epístola aos Romanos, o que é o Evangelho? No capítulo 1 lemos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos do 1 ao 4. O Evangelho, portanto, é com respeito ao Filho de Deus. Não se trata de doutrina nem de religião, mas de uma pessoa viva, Jesus Cristo. Ao pregar o Evangelho, apresentamos Cristo às pessoas e, quando creem, elas recebem a vida divina. Assim como Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1,1, nós também fomos. Você e eu não fomos separados para pregar uma religião, mas para pregar a pessoa de Jesus Cristo. Isso causou grande transtorno ao Império Romano, pois essa pessoa viva, Jesus Cristo, mudava a vida e o viver das pessoas. Pregar o Evangelho está em nosso DNA. Em sua epístola aos Gálatas, Paulo afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, parte A. Por que ele afirmou isso? Porque recebemos Jesus Cristo pelo Evangelho, pela fé. Desde então, ele passou a viver em mim e em você. Foi isso que fez toda a diferença no Império Romano. O único crime que os cristãos cometeram foi ter fé em Cristo. Eles eram ousados na pregação do Evangelho, pois isso faz parte do caráter daqueles que têm a vida de Deus. Em outras palavras, pregar o Evangelho faz parte de nosso DNA divino. Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. É como se ele dissesse: está no meu DNA, está no meu sangue, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Anunciar as boas novas faz parte do caráter cristão, faz parte da vida divina que recebemos. Solte o leão ao praticar o posso orar por você? Hoje é mais fácil anunciar as boas novas. Houve um tempo em que a abordagem para a pregação do Evangelho era muito difícil. Em minha experiência, eu soava frio olhando para as pessoas antes de abordá-las sem saber como começar.
Contudo, mesmo com dificuldades, saímos montados no cavalo branco. Quando batimos as portas, apresentávamos o livrete, o mistério da vida humana, no intuito de facilitar o contato com as pessoas. Nesse período, levamos muitos nãos, porém, agora na reta final, podemos abordá-las com a simples pergunta: posso orar por você? Essa abordagem geralmente amolece qualquer coração. Você pode não saber pregar o Evangelho, mas pode perguntar: posso orar por você? Ao orar, você solta o leão que está preso em você e o Evangelho sai com poder para fazer a obra de Deus, abrindo espaço para que o Espírito Santo trabalhe nas pessoas que recebeu a oração. Muitas vezes, durante a oração, as pessoas choram, pois são tocadas pelo Espírito. O tempo de hoje não se compara com o tempo de minha juventude, e muito menos com a época em que os irmãos tiveram de enfrentar uma violenta guerra contra as instituições existentes e contra os hábitos corruptos dos romanos. Naquele tempo, os cristãos que anunciavam o Evangelho não poderiam esperar outra coisa que não fosse resistência, perseguição, sofrimento e morte. Isso aconteceu durante quase 3 séculos.